Vamos lá, galera. Boa noite a todos. Tenho recebido aí diversas mensagens aí dos amigos do Brasil para que a gente possa comentar essa tragédia e as consequências dela. Em primeiro lugar, queria deixar os meus sentimentos para a família do ministro Theory, uma pessoa extremamente correta em toda a sua vida, nas oportunidades que tive de estar com o ministro, em razão de alguns processos no Supremo, percebi a maneira técnica como ele sempre agiu. Isso realmente sempre foi uma marca de Sua Excelência, um ministro extremamente estudioso, técnico, discreto e que vinha servindo ao país. O ministro Theory, ele entrou pelo 5º Constitucional na magistratura do TRF da 4ª Região, depois foi nomeado ministro do STJ e desde 2012 estava no Supremo, ocupando a vaga do ministro Peluso, desde 2012. Grandes decisões foram capitaneadas pelo ministro Theory, grandes decisões. Me lembro aqui a questão do efeito da coisa julgada em processo coletivo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em processo coletivo, em ADI, que não atingia a coisa julgada. A questão que a gente comentou hoje o dia todo, que eu venho estudando aí na atualização do livro, a questão da execução provisória da pena. O ministro Theory, que foi o relator do habeas corpus 126.292, que provocou uma alteração de uma jurisprudência de 2009. Então, eu queria, como muitos estão pedindo, realmente trazer algumas observações que me preocupam muito. E especialmente porque o ministro Theory era o relator da Lava Jato. E por que era o relator? Porque foi distribuído livremente um processo da Lava Jato, ele se tornou prevento. Então, toda a condução da Lava Jato estava em suas mãos e estava para ser homologada uma delação premiada da Odebrecht, agora em fevereiro, com uma perspectiva de 200 nomes envolvidos, é o que se diz na imprensa, 200 políticos envolvidos. E por isso que me preocupa. Eu rapidamente vou lembrar como é o processo de nomeação de ministros do Supremo e vou lembrar que o artigo 101 da Constituição diz que o ministro do Supremo ele é escolhido pelo presidente da República e o nome dessa pessoa que é escolhida pelo presidente tem que ser sabatinado pelo Senado Federal. O que é extremamente importante a gente anotar é que quando se fala na atuação do Senado, estou até com a Constituição em mãos, no artigo 52, inciso 3, a linha A, ali se diz que é papel do Senado aprovar por voto secreto o nome do ministro escolhido para a vaga no Supremo. Então, essa é uma questão extremamente importante, porque o ministro do Supremo, o nome tem que ser aprovado pelo Senado Federal. E esta votação para o Senado Federal, ela se dá por voto fechado. Ninguém vai saber quem votou e como votou. O quórum é da maioria absoluta dos 81 senadores, portanto, 41 tem que se manifestar pela aprovação do ministro nomeado, mas não se sabe como votam. Por que não se sabe como votam? Porque o voto é fechado. Eu deixo aqui a minha crítica a esta regra da Constituição, porque acho que toda manifestação parlamentar deveria ser por voto aberto. Entendo que toda manifestação do parlamento teria que ser por voto aberto. A tal PEC do voto aberto, a emenda 76, foi extremamente tímida. Ela realmente trouxe algumas regras novas de voto aberto, mas foi tímida, porque na minha visão, toda manifestação parlamentar, mesmo a aprovação de um nome, a sabatina de um ministro, teria que ser por voto aberto. É como eu penso. A Constituição, ela tem
esta característica durante toda a República, e há um trabalho do ministro Celso de Mello que traz algumas curiosidades do Supremo, e eu estou até, a gente fala isso no livro na página 870, e ali eu trago esse trabalho do ministro Celso de Mello, lembrando que nesses 128 anos de República, todas as nomeações de ministros que passaram por uma sabatina, em apenas 5 delas, apenas 5, houve rejeição do nome. Apenas 5 houve rejeição do nome. E o ministro Celso de Mello lembra que isso se deu durante o governo Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Só 5 durante a República. E dentre esses havia um médico chamado Barata Ribeiro. E foi toda a situação envolvendo esse médico, Barata Ribeiro, que gerou uma interpretação da Constituição de 1891, porque ali falava na Constituição de 1891 apenas em notório saber. Não havia a palavra notório saber jurídico como se corrigiu no texto de 34. E por conta desta brecha, notório saber, foi nomeado o médico Barata Ribeiro. E o Senado rejeitou depois, definindo a regra, entendendo que tem que ser jurista, tem que ter feito a faculdade de Direito, não precisa ser advogado, não precisa ser juiz, não precisa ser promotor, não há um requisito, ele tem que ser jurista, notável saber jurídico. E desde então, desde essa interpretação do Senado que foi colocado na Constituição de 34, se fala em notório saber jurídico, tanto é que o 101 diz ali que tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, notável saber jurídico, reputação ilibado, e tem que ser brasileiro nato por força do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição. Bom, e por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, pela regra regimental, e aí que, por isso que eu estou fazendo esse histórico do processo de nomeação, pela regra regimental, artigo 38, inciso 3, inciso 38, inciso 4º do Regimento Interno, a linha A, o relator de um processo no Supremo, ele é substituído, no caso de morte, pelo ministro nomeado para a sua vaga. Isso significa o quê? Significa que o próximo ministro a ser nomeado para a vaga do ministro Theory, em razão dessa tragédia, é quem vai assumir todo o acervo de processos do ministro Theory. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha visão, essa é uma situação extremamente complicada e delicada, já que na imprensa se sinaliza que 200 políticos podem estar envolvidos na delação premiada da Odebrecht. E dentre esses políticos podem haver, estou falando tudo isso em tese, podem haver senadores da República que vão apreciar a nomeação do ministro escolhido. E isso é um problema extremamente sério. Eu gostaria eventualmente dar uma contribuição numa situação como essa, dessa tragédia, que esses processos da Lava Jato, eles não dependessem do ministro que será nomeado. Eu tenho uma certa preocupação, porque isso envolve a votação política do Senado por voto fechado. Talvez se possa pensar aqui que seja o caso de se aplicar o artigo 68 do Regimento Interno, que diz que, em caráter, parágrafo 1º, em caso excepcional, poderá o presidente do tribunal fazer uso da faculdade do artigo 68 e portanto, redistribuir os processos que se enquadrarem nessa situação de prescrição ou de situação extremamente delicada ou particular, como isso acontece, como se verifica no caso. Eu tenho aqui um exemplo da portaria 174 de 2009, que foi a portaria que o ministro Gilmar Mendes editou à época da morte do ministro Menezes Direito. E ali, ele, diante deste artigo que eu estou dizendo, 68, parágrafo 1º, o ministro, então, redistribuiu os processos que envolviam os critérios que ele coloca aqui, do ministro Menezes Direito, redistribuiu o processo livremente. Aqui eram processos de habeas corpus com paciente preso, prisão preventiva para extradição, extradição com extraditando preso, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, dependendo aqui da situação
que se enquadre neste artigo 68, parágrafo 1º, me parece ser o caso de redistribuição rápida, imediata, já agora em fevereiro, dos processos da Lava Jato. Digo isso porque, primeiro ponto, o presidente da República não tem prazo fixado na Constituição para nomear um novo ministro. Assim como o Senado não tem prazo para nomear. Nós vivemos uma situação extremamente delicada, de um período extremamente longo para nomeação de ministro, que gerou repercussão na lei da ficha limpa. A demora para a nomeação do ministro Fux foi extremamente delicada, porque isso ficou praticamente um ano o tribunal com 10 ministros. Então, para evitar qualquer questão política envolvendo essa situação extremamente delicada, a minha perspectiva é que os processos da Lava Jato devam ser redistribuídos livremente, por sorteio, para não depender desta nova nomeação. Eu acho que se atrelar o novo ministro à Lava Jato, isso é extremamente perigoso, extremamente complicado. Isso pode levar decisões políticas no Senado, na própria escolha, isso para um lado ou para o outro. Me parece que deve haver uma isenção e não atrelar, porque a vaga vai os processos da Lava Jato irão para o novo ministro. Essa é a situação. Então, vamos aguardar o que vai acontecer, né? O que se espera é que o presidente da República nomeie com rapidez e que o Senado cumpra o seu papel também com rapidez. Mas talvez fosse o caso aí para que a nomeação não fosse uma nomeação direcionada, política, seja para um lado ou por outro. O que eu estou dizendo com a delação da Odebrecht, 200 políticos estão nesta lista. E nesta lista, certamente existem pessoas que possam estar hoje no Senado Federal. Isso tudo em tese se fala na imprensa. E isso é extremamente complicado, né? Essa situação que se vislumbra. Então, fica aqui os meus comentários, né, sobre essa situação extremamente delicada. Eu não vou estar alongando muito essa nossa conversa. Eu praticamente não vi o que aconteceu aqui, vocês comentaram no Periscope, porque eu estava concentrado na minha explicação. Eu simplesmente vim para dar uma opinião sobre a situação e para deixar os meus sentimentos para a família do ministro. Eu queria terminar esta nossa conversa com uma frase do juiz Sérgio Moro, que me parece ser uma frase extremamente interessante. Eu termino então essa nossa conversa sem abrir o bate-papo, porque não é momento de bate-papo, aqui não é momento da gente conversar, é momento simplesmente de eu externar os meus sentimentos e a minha preocupação na nova nomeação. E eu termino aqui com uma frase, e peço desculpas por não estar abrindo, não estou lendo o que vocês estão escrevendo, mas por uma frase do Sérgio Moro, que veiculou na internet hoje com o seguinte conteúdo, abre aspas, de Sérgio Moro: tive notícias do falecimento do ministro Teori Zavascki em acidente aéreo. Estou perplexo. Minhas condolências à família. O ministro Teori Zavascki foi um grande magistrado e um herói brasileiro. Exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste país. Sem ele, não teria havido a Operação Lava Jato. Espero que o seu legado de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independentemente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido. Então, realmente, essas palavras do juiz Sérgio Moro sobre a pessoa do ministro Teori, que é realmente unânime essa leitura de Sua Excelência, da seriedade, do conhecimento técnico, da firmeza na aplicação da lei, isso tudo que fique, né, para exemplo para o nosso país. Termino, então, realmente dividindo esses sentimentos com os meus amigos e que a gente, né,
siga firme aí, né? E veja a fragilidade da vida, né? Realmente, do dia para a noite a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então realmente a fragilidade da nossa vida. Então é isso, vamos seguindo. Obrigado pelo carinho de todos vocês e a gente se vê aí numa próxima live. Desculpa não ter aberto aí para o bate-papo, mas realmente uma situação bastante delicada hoje. Galera, a gente se vê e um abraço para todo mundo, deixando os meus sentimentos para a família do Ministro Teori.